Olá senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala mais uma vez é seu amigo Elton Garcia, trazendo reflexões e alguns conhecimentos sobre retenção seminal, vida espiritual. E o conceito que eu venho trazer hoje para vocês é um conceito judaico chamado Tikkun, ou reparação da alma. Segundo essa filosofia de vida, nós éramos iguais vasos na criação. E a luz ela veio e o vaso não conseguiu reter essa luz. E essa luz ficou fragmentada em diversos pedaços. E o Tikkun tem um nome de reparação ou então de restauração do mundo e da alma. É um processo que ele nos revela que a gente tem que preparar o templo para a vinda dessa vinda espiritual de Deus que se apresenta para o homem. O Tikkun ele fala que nós devemos ter o corpo forte para receber essa energia e é nosso dever reparar e restaurar o mundo no contexto geral. Sai de uma filosofia cristã, né? Onde Cristo ele veio reparar e traz para o homem nesse contexto, entendendo? No contexto individual. Ao invés de você ter uma fé passiva, esperando que tudo venha, você tem uma fé ativa em si mesmo e esperando que Deus, Jesus, o Cristo, venha fazer por você a parte deles. Claro que os hebreus eles não acreditam que Jesus é o Messias, mas a gente pode tirar aquilo que for bom dessa prática. E o Tikkun ele fala sobre a reparação da alma. E esse contexto lembra muito um contexto junguiano, que é o contexto do homem fragmentado em diversas partes. E o homem busca unir, tá entendendo? Todas essas partes, que é o mesmo conceito de que de você reter aquelas energias. Vamos imaginar que o nosso sêmen ele foi desperdiçado, nossa energia vital. E a gente deve voltar, reparar o vaso e reter essa energia que foi desperdiçada. É um conceito bastante interessante para nós que somos estudantes de retenção seminal. Mas o mais interessante que nesse contexto também eles falam que para você ter uma experiência com o divino, o seu corpo tem que estar totalmente preparado para receber isso, porque pode acontecer danos cerebrais profundos, espirituais. Se você não estiver preparado para uma visita do Altíssimo, você simplesmente pode enlouquecer. Outra parábola bastante interessante é a de Jesus com as 10 virgens. 5 tinham azeites e as outras 5 não tinham azeites. Não tinham azeite, os 5 tinham azeites em reserva e as outras 5 não tinham. Quando o noivo chegou, as que só levaram só o azeite, saíram para comprar. Quando elas voltaram, o noivo já tinha chegado, tá entendendo? Aí ele chega e fala: afaste de mim porque eu não te conheço. Então o que é que acontece? A retenção seminal ela vai te dar a oportunidade do que você acreditar vir ele visitar. Porque ele sempre visita, mas algumas vezes ele visita e faz morada. Por quê? Porque você tem um óleo sagrado. E o óleo sagrado é a chama que te faz se conectar com o Altíssimo. Então o Tikkun ele é a restauração do mundo, a restauração dos valores, a restauração do patriarcado, a restauração da pátria, do amor, e não simplesmente desse homem fragmentado que hoje temos em dia e é colocado como um exemplo a se seguir. Exemplo é uma ova, O Tikkun é a reparação. O homem deve reparar e se redimir dos seus pecados aqui em vida. E o homem só consegue se ele reter essa energia sagrada. Porque a partir do momento que ele retém, todas as coisas elas vão se encaixando. Buscai primeiramente o reino dos céus
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esse é um trabalho que nós devemos fazer com seriedade, com uma consciência moral, ética e espiritual, principalmente em relação à retenção seminal e em relação à restauração do mundo, pois vivemos em época de Kali Yuga, a época de Kali, onde todos os valores estão destruídos e distorcidos, o grande apocalipse e o grande Ragnarok. Então aqueles que retêm, eles conseguem ter experiências maiores com o mundo espiritual, e é dever deles restaurar a ordem no mundo. Parece muito coisa assim de filme, coisa assim muito que vai além da nossa imaginação, além do real, e realmente é isso. Aquele que retém tem a possibilidade de restaurar o mundo, e muitos são aqueles que vão ver o testemunho de vocês e vão se converter a essa vida, a esse celibatário e a esse brahmacharya. Tá certo, senhores? Boa tarde, bom dia e boa noite. Tchau, tchau.